Oi, bom dia. É a Progrorete. Espero que todos vocês estejam bem, né? Vocês e seus familiares. Estamos todos no isolamento social. É extremamente importante que possamos cumprir essa orientação. Para isso, nós vamos ter que nos adequarmos, criarmos uma rotina nova. Espero que vocês consigam organizar uma rotina de estudos, com os trabalhos, com as lições e com as tarefas, né? Que todos temos que produzir. É extremamente importante isso. Dando sequência ao nosso conteúdo, nós vamos trabalhar com a Guerra Fria, né? Nas aulas anteriores nós falamos sobre os dois sistemas econômicos, políticos e sociais, o capitalismo e depois o socialismo, tá? Agora a gente vai falar da Guerra Fria, tá? Então vamos começar aí a nossa videoaula da semana. Então a Guerra Fria, ela vai ser o produto, né? Ela vai ser um momento seguinte da Segunda Guerra Mundial. Então a Segunda Guerra Mundial aconteceu de 1939 a 1945. Da Segunda Guerra Mundial surgiram duas superpotências, os Estados Unidos, uma potência capitalista, e a União Soviética, uma potência socialista, né? Então, a Guerra Fria, ela vai ser a competição entre essas duas superpotências que surgiram após a Segunda Guerra Mundial, que saíram fortalecidas da Segunda Guerra Mundial, né? Então, é o momento seguinte, tá? Então, quanto tempo dura esse conflito? Tá? Esse conflito ele vai de 1945 a 1991. Então, como é que vai ser organizado? Porque são dois modelos diferentes, né, de sociedade, duas formas diferentes de organização da sociedade, né? Então, a gente vai pensar aí quem são os líderes, né? Os Estados Unidos e a União Soviética. E aí nós vamos ter, dentro desse contexto, a chamada bipolarização. Dois polos econômicos, né? Duas formas de organização muito específicas de sociedade. Então, nós temos a sociedade organizada dentro do modelo capitalista, liderada pelos norte-americanos, e a sociedade organizada dentro do modelo socialista, liderada pela União Soviética. Não vai ser um conflito direto, por isso que esse momento vai ser chamado de Guerra Fria, né? Ela é uma guerra ideológica, né? Então, quem consegue influenciar e ter o maior número de aliados para que mostre a sua supremacia enquanto nação e para que o sistema econômico dessas nações se sobreponham, né? Então, qual vai ser o sistema econômico que vai ter maior destaque? Esse é o grande objetivo. Não vai haver nenhum conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Por que não vai haver? Primeiro que nós saímos de uma grande guerra. E essa grande guerra nos trouxe um desenvolvimento bélico muito grande. Então nós saímos com armas atômicas, com poder de morte muito grande, né? Então, dentro dessa perspectiva, ficava inviável um outro conflito direto, né? Então, por isso que esse momento que nós estamos estudando agora, que é a Guerra Fria, ele é um conflito indireto, né? Ele é um conflito ideológico, a competição entre essas duas nações, que serão as representantes desses dois sistemas, para saber quem é o mais forte, ou qual é o sistema econômico que passará a influenciar mais países no mundo, tá? Então, dentro desse período, a gente tem uma maneira de organizar. Essa bipolarização vai acontecer a partir dessas duas superpotências e da seguinte forma: o continente europeu, ou a Europa, ela vai se tornar o grande polo, né, dessa bipolarização. De que maneira? Então, nós teremos a Europa dividida em áreas de influências para os soviéticos
e áreas de influência para os norte-americanos. Então a gente tem o leste da Europa sendo influenciado pelos soviéticos, ou a porção oriental da Europa, e o oeste da Europa sendo influenciado pelo capitalismo norte-americano. Pensando que no oeste da Europa nós temos aí a Inglaterra, a França, a Alemanha, né? Então são países que estão na porção ocidental da Europa. E aí é legal a gente pensar que essa divisão da Europa, ela cria uma divisão, dois polos, o leste, o oriente, no modelo soviético, e o oeste, ocidente, seguindo o modelo norte-americano capitalista. Dentro desse processo, é interessante a gente ver como vai ser a atuação, né, desses dois polos, desses dois sistemas, né, econômicos e sociais. Então, quando a gente pensa, por exemplo, para a parte ocidental, para a parte capitalista, nós teremos aí os Estados Unidos atuando diretamente na reconstrução dessa Europa ocidental, que foi palco de uma grande guerra, né? Por mais que a guerra tenha sido mundial, os conflitos aconteceram dentro da Europa. E a Europa, né, grande parte da Europa sai enfraquecida desse conflito. E aí a gente tem, para retomada da produção industrial, da reconstrução da porção ocidental da Europa, os Estados Unidos vai atuar de maneira, né, indireta. Como é que vai ser essa atuação? Então os norte-americanos vão criar um plano econômico de ajuda aos seus aliados, que é o chamado Plano Marshall. Né? Então, o governo norte-americano vai emprestar dinheiro, os empresários norte-americanos e o governo vão emprestar dinheiro aos seus aliados da Europa para que eles se reconstruam economicamente. A mesma medida vai acontecer no lado soviético. Tá? Então, quem vai ajudar no processo de organização, de reestruturação do leste da Europa, do Oriente, né, da Europa Oriental? Os soviéticos. Né? O plano, a contrapartida do plano Marshall dentro da União Soviética foi o Pacto de Varsóvia, né, que era ajuda mútua. Tá? Então, o que a gente tem? Como não é um conflito direto, ele vai ser um conflito indireto, esses países vão atuar de maneira muito diferentes do que nós estávamos acostumados até então. Então, de que maneira vai ser essa atuação? Né? Então, vai ser uma competição entre essas duas nações. E essa competição, ela vai fazer com que você crie um conjunto maior de aliados, que você crie um conjunto maior de apoiadores ao seu sistema. E aí a gente vai ter a atuação tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. Quando a gente pensa para a América Latina, vai haver uma aliança do capital norte-americano nesse período com os países latino-americanos. Produz um efeito dentro da América Latina. E aí a gente vai pensar que para a América Latina os Estados Unidos vai apoiar as ditaduras, né? Qualquer tipo de movimento que se assemelhe ao socialismo será contido e combatido, não só dentro dos Estados Unidos, mas basicamente em todo o continente americano. Aí a gente vai pensar, na América Latina também, a gente vai ter um ponto de apoio, né? Um país que vai se tornar, vai passar por uma transformação sistêmica, vai deixar de ser capitalista e vai passar a praticar o modelo soviético, né, o socialismo, e vai se alinhar à União Soviética, que é Cuba. Né? É o único representante soviético na América Latina. Aí a gente vai pensar, e outras áreas do globo? Aí vamos pensar o continente africano. O continente africano não vai ser área de disputa nem norte-americana e nem soviética. E aí o que vai acontecer? Os países europeus aliados aos Estados Unidos, que exploravam o continente africano desde o final do século XIX até essa primeira metade do século XX, né, seguem aí a nova orientação norte-americana de descolonizarem a África, ou seja, de saírem, deixarem de explorar
economicamente o continente africano. E aí, dentro do continente africano, a gente vai ter uma dinâmica interna muito específica. De 1960, né, a gente vai ter aí a descolonização do continente africano, uma onda de movimentos que vão produzir a independência de países dentro do continente africano, né, e uma reorganização física dentro do território, o surgimento de novas nações, um novo mapa no continente africano vai ser feito. E aí esse novo mapa do continente africano vai nos entregar para a atualidade todo o conjunto de países que o continente africano possui, os mais de 50 países que o continente africano possui. E aí como é que vai se dar essa onda de independências? Óbvio, conflitos internos, guerras civis, né? Então a gente tem o continente africano sofrendo muito, né, dentro desse contexto. Aí a gente vai pensar, por exemplo, o continente asiático. No continente asiático, o Japão é aliado dos norte-americanos. Por quê? Dentro da dinâmica do Plano Marshall, os Estados Unidos vão emprestar dinheiro para os japoneses reconstruir-se depois da Segunda Guerra. E isso vai fazer com que o Japão retome o seu crescimento, né? E chegue aí a um patamar de desenvolvimento igual ele tinha antes da Segunda Guerra. O Oriente Médio vai ser palco de influência e de disputa tanto de norte-americanos quanto de soviéticos. Então, a influência dessas duas superpotências no Oriente Médio produzem boa parte dos conflitos no Oriente Médio que temos hoje. Isso é extremamente importante a gente salientar e pensar que as tensões, claro que nunca foi uma região tranquila, mas o aumento das tensões no Oriente Médio é fruto desse período, dessa atuação, né? E aí a gente tem nesse período também a chamada corrida espacial e armamentista. O que foi isso, né? Então a corrida espacial e armamentista é o quê? Se eram duas superpotências, elas precisavam ter condições militares e bélicas de se enfrentarem caso fosse necessário, né? Como nós sabemos que não houve esse enfrentamento, mas eles podiam apoiar militarmente, belicamente, os seus aliados, fomentar as guerras civis, né? Criar governo ou pró-União Soviética ou pró-Estados Unidos. Então isso é extremamente importante. Isso é a corrida armamentista, né, desse período. A corrida espacial foi a competição entre essas duas nações pelo controle tecnológico, o domínio de tecnologia para saber quem chegaria primeiro ao espaço. Né? Então a gente vai ter, nesse período, investimentos pesados em dois setores industriais. Né? O setor industrial bélico, a produção de armas, e a corrida espacial, para o desenvolvimento de tecnologia para se chegar ao espaço. O que vai acontecer nesse período que vai diferenciar essas duas nações? Né? Então, os Estados Unidos vai pegar todo esse desenvolvimento tecnológico herdado e melhorado durante a Guerra Fria, né? Então, a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico foi herdado da Segunda Guerra e aperfeiçoado durante a Guerra Fria. E é essa dinâmica de melhora e desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje. Então, o que vai acontecer? Ao invés de só focar os norte-americanos, né? Ao invés deles só focarem nesses dois setores, o desenvolvimento e a produção tecnológica só para esses dois setores, eles vão, de certa forma, popularizar o consumo de tecnologia para outros setores. Agricultura, né? É muito importante o uso dessa tecnologia para aumentar a capacidade de produção agrícola. E isso vai fazer com que os norte-americanos superem a União Soviética. E nesse processo, o que a gente tem aí? Né? O período de supremacia norte-americana. Então, a partir de 1985, fica muito claro que o modelo que a sociedade capitalista norte-americana, liderada pelos norte-americanos, tiveram muito melhores resultados do que o modelo soviético.
né? Então, quem vence impõe as regras. Então, a partir de 1985, começa um processo dentro da União Soviética, né, do desmonte do governo soviético. E aí, a gente tem quem vai fazer esse processo de transição. Começa, né, ele vai ser liderado inicialmente pelo Mikhail Gorbachev, a partir de 1985. Ele vai criar 2 planos de atuação, tá? Um plano político, né, de retomada ao sistema democrático, né, de retomada das características do modelo capitalista, do ponto de vista político, que é chamado de glasnost, e um plano econômico que é chamado de perestroika, a retomada da prática capitalista dentro da União Soviética. Tá? Dentro desse período também nós tivemos o território alemão. A Alemanha perdeu a guerra e teve o seu território partilhado entre as 2 superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Então a gente tem, seguindo o mesmo critério da divisão do continente europeu, a Alemanha. A porção leste da Alemanha ficou para os soviéticos e a porção oeste para os capitalistas. Né? Construiu-se um muro, né? Essa divisão é conhecida como cortina de ferro, né? Então, como transitava-se, quem estava na Alemanha Soviética tentava fugir para a Alemanha capitalista e vice-versa, os 2 governos, né, houve a necessidade aí, chegaram aí a um acordo da construção de um muro. Então, esse muro era o símbolo da bipolarização dos 2 modelos políticos, econômicos e sociais, né, dos 2 sistemas que estavam competindo entre si no período. Esse muro, ele foi derrubado em 1989, e aí ele tem um símbolo muito grande, a queda do Muro de Berlim. Ele vai simbolizar o enfraquecimento do modelo soviético e a consolidação do modelo capitalista norte-americano como regra a ser praticada pelo mundo. Então, esse processo começa a partir de 1985, né? E ele vai se consolidar no início da década de 90. E a partir da consolidação da supremacia do modelo capitalista, liderado pelos norte-americanos, nós teremos apenas uma única superpotência, a potência capitalista estadunidense, que passará a estabelecer as regras a ser praticadas no mundo, né? No mundo capitalista. E aí, o que a gente tem aí? Uma nova ordem, né? É uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial vai partir de onde? Da vitória dos norte-americanos no conflito que foi denominado de Guerra Fria. E aí a gente tem o fim da bipolarização, né? Então, não temos mais bipolarização. E aí, o reconhecimento dos Estados Unidos como a única superpotência mundial. Aí vocês podem me perguntar, mas existem outros países capitalistas desenvolvidos, tanto quanto os Estados Unidos? Sim, mas eles não são superpotência, porque eles não lideraram um processo de prática do sistema capitalista que nós vivemos na atualidade. Tá? Elas são potências econômicas, sim, desenvolvem tecnologia, têm importância no mercado mundial, sim, mas, né, eles não são considerados superpotência, porque isso é um título herdado, né? Então, os Estados Unidos vêm aí ao longo do século XX galgando esse título, né? Se construindo como liderança mundial. E esse processo efetivamente se consolida na década de 90. Por isso que vai criar uma nova ordem. E essa nova ordem passa a ser estruturada pelo modelo capitalista norte-americano. Tá bem? Então, a nossa aula termina por aqui. Nós vamos fazer alguns exercícios na sequência, tá? No livro. Eu vou deixar indicado na tarefa. A nossa próxima aula vai ser de correção desses exercícios, tudo bem?
E, além de correção dos exercícios, se vocês tiverem dúvidas do conteúdo, vocês podem gravar vídeos curtos perguntando, né, esclarecendo, né, expondo as dúvidas de vocês, e aí eu vou gravar outro vídeo respondendo as dúvidas. A princípio nós vamos fazer assim, tá bom? Então eu espero que todos estejam bem, e qualquer dúvida, estou disponível no meu horário de trabalho, das 7 ao meio-dia e 20, de segunda a sexta, tá bem? Fiquem bem, beijos e até a nossa próxima aula.